Graça e paz, irmãos e irmãs, queridos. Quero dizer que estou muito alegre em estar aqui hoje com vocês, e nesta cidade linda, e com um povo tão acolhedor. Me sinto muito bem-vindo aqui. E para mim é um privilégio muito grande poder abrir as Escrituras com vocês, para que juntos a gente possa ouvir a voz de Deus na Bíblia. Então eu quero orar com vocês para que a gente ouça a voz do Senhor e que Ele nos abençoe, nos edifique hoje. Ao final, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o nosso trabalho na Fiel, sobre os nossos livros, mas por agora, nós queremos nos dedicar aqui ao estudo das Escrituras. Então, eu convido você para orar comigo mais uma vez. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós cremos no poder da palavra. Nós cremos que a palavra do Senhor é a palavra viva e ela também é transformadora. E cremos que a nossa vida, que a nossa vontade, a nossa mente, nosso coração, nosso caráter são formados pelo Senhor por meio da palavra. Por isso, nós, como o salmista, que diz que exalta a palavra do Senhor, nós nos colocamos aqui diante da presença santa do Senhor, no Teu Santo Espírito, com a fé de que, por meio da palavra, nós podemos ser aproximados do Senhor. É o que nós desejamos, é o que nós imploramos ao Senhor, que o Senhor nos aproxime de Ti, por meio da Escritura santa, sagrada e poderosa, que ela fale aos nossos corações, e que o Senhor se agrade em edificar-nos nesta noite, por meio da Escritura. Abençoa os meus irmãos e irmãs que aqui estão, que a Tua graça seja derramada entre nós. Oramos em Jesus, Salvador nosso. Amém. Amém. Trago aqui o abraço da Igreja Batista da Graça, também o abraço do Ministério Fiel e do Seminário Martin Bucer. Essas instituições, esses corpos ministeriais que eu represento, e que estão orando pelos irmãos, por esta igreja e pelos irmãos das muitas igrejas que estão aqui representados, aqui nesse encontro que a gente tem às segundas-feiras. Abram as suas Bíblias, por favor, no livro de Isaías, capítulo 6. E mantenha sua Bíblia aberta neste capítulo, porque nós meditaremos nas palavras inspiradas, registradas aqui pelo profeta, que está no capítulo 6 de Isaías. Enquanto você abre a sua Bíblia, apenas quero trazer aqui algumas considerações sobre este livro sensacional, que é o livro de Isaías. A primeira é que há uma história muito interessante que aconteceu num dia muito quente, aliás, deste mês de novembro do ano de 1946, quando alguns jovens beduínos, pastores, que pastoreavam cabras no deserto da Judéia, lá na região de Qumran, próximo ao Mar Morto, experientes que eram, viram de longe uma tempestade de areia se formando e se aproximando deles. Esses meninos, adolescentes, pastores de cabras, saem em retirada e buscam um abrigo em algumas cavernas que eles encontraram. E quando chegaram lá, como todo jovem, passaram a explorar aquela caverna e encontraram alguns vasos de barro, e dentro desses vasos de barro, desses jarros, haviam muitos manuscritos que pareciam ser muito antigos. E dentre estes manuscritos que foram encontrados por esses jovens em 1946, havia um rolo com o livro completo do profeta Isaías. E esta foi considerada uma das grandes descobertas da arqueologia dos nossos dias, uma das mais importantes da história da arqueologia. Ela era a cópia mais antiga do livro de Isaías de todos os tempos, datada de pelo menos 300 anos antes
do nascimento de Jesus. Uma cópia completa e, interessantemente, idêntica à que você tem aí na sua Bíblia, sem nenhuma mudança em relação ao texto que nós temos aqui, a mais antiga que existe do livro de Isaías, que encontra-se hoje no Museu de Arqueologia de Jerusalém. E nesse livro nós temos a história da profecia de Isaías. Isaías foi um profeta. Ele viveu 700 anos antes da vinda do Messias, acerca do qual, aliás, ele escreve neste livro. Ele exerceu o seu ministério profético por um período de 50 anos, entre os anos 740 a 690 antes de Cristo. Não há muitas informações sobre este profeta Isaías, mas o próprio livro de Isaías, assim como os livros de crônicas e os livros de reis que trazem informações sobre ele, nos ensinam que Isaías era um homem de uma família nobre. Seu pai chamava-se Amós, ele era casado e teve 2 filhos. Isaías testemunhou a queda de Israel diante da Assíria, e ele mesmo exerceu o seu ministério profético debaixo de uma ameaça constante que esta poderosa nação, a Assíria, exercia sobre o povo de Israel e também sobre o povo de Judá, a tribo do sul, das tribos do sul. Em um dos momentos mais dramáticos registrados nas Escrituras desta ameaça que a Assíria representava, o soberano da Síria, chamado Senaqueribe, mandou que se sitiasse a cidade de Jerusalém, esteve prestes a tomá-la, e foi naquele momento em que a piedade do rei Ezequias, que era um homem que estava debaixo do conselho, estava associado a Isaías, foi algo instrumental da parte de Deus para livrar Judá e o povo de Jerusalém. O período do ministério de Isaías atravessa 4 reis, 4 reinados de Jerusalém: os reis Jotão, Acás, Ezequias e, antes de todos eles, o rei Uzias. Neste livro, Isaías fala sobre estes reis. Ele investe contra a corrupção do povo, contra a prevaricação destes reis governantes, contra o esfriamento espiritual do povo de Deus. E a carta aos Hebreus, lá no seu capítulo 11, na Galeria da Fé, sugere que ao final de seu ministério Isaías foi martirizado, tendo sido literalmente cerrado ao meio por mando do rei ímpio chamado Manassés. Isaías é chamado de o príncipe dos profetas. E este livro, o livro de Isaías, se alteia talvez como um dos principais livros proféticos de todas as Escrituras. Normalmente dividido em 3 partes, que destacam aspectos e momentos diferentes da obra profética de Isaías. Os capítulos 1 ao capítulo 39 marcam o período em que Isaías viveu. Os capítulos 40 a 66 fazem referência a um período posterior a Isaías. É ele quem escreve, mas ele está profetizando coisas que aconteceriam décadas e décadas depois da sua própria vida. Ele fala do exílio de Judá na Babilônia, fala da volta do exílio e também traz informações muito importantes, preciosas, sobre a vinda do Messias. Há cenas muito marcantes aqui neste livro de profecias de Isaías. E essas cenas revelam o olhar de Deus sobre o mundo. As cenas que nós encontramos no livro de Isaías revelam o olhar de Deus sobre o seu povo. E de todas as cenas que nós vemos neste livro, talvez aquela que seja mais prevalecente é a que revela que a obra de Deus será realizada, que não há nada neste mundo, absolutamente, que será capaz de frear os intentos de Deus, e que Deus
em si mesmo e por sua bondade e graça, promete que haverá um dia de redenção para todo o seu povo, por meio de um rei, da linhagem de Davi, ungido do Senhor, o servo sofredor, será rejeitado por muitos, mas que realizará a vontade de Deus. Então eu peço que você atente para a leitura do capítulo 6. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvi, e não entendais, vede, e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser derrubada, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Meus irmãos, os capítulos 1 a 5 que precedem este texto sensacional que nós lemos, texto, aliás, que deveria ser tema das nossas meditações mais profundas nas nossas câmaras de oração. Esses primeiros 5 capítulos, eles funcionam como uma espécie de prefácio, quer dizer, de apresentação, de preparação para isto que nós lemos aqui. Nos 5 primeiros capítulos, nós temos uma cena que é aterradora, é assustadora, a saber, a terra está tomada por injustiça, as pessoas estão insensíveis para com a palavra de Deus, o próprio povo de Deus prevaricou a ponto de ter aderido às religiões pagãs, nefastas, dos povos vizinhos, e muitos deles se curvaram aos Baalins e às demais divindades, e os poucos que permaneceram, dentre eles muitos são religiosos apenas externamente, isto é, são hipócritas de uma religião meramente formal, vazia, legalista. E ainda por cima, mesmo esta religião era cada vez mais rara. A incredulidade e o cinismo aumentam, graçam sobre a terra. Bondade, beleza, dignidade, pureza, estas coisas desapareceram no meio do povo de Deus, desapareceram na terra. Estes são os 5 primeiros capítulos de Isaías.
E talvez a gente sinta que isso não é tão diferente do cenário religioso que a gente tem hoje em dia, não é mesmo? Isaías tem muito para ensinar para todos nós, ainda hoje, quase 3.000 anos depois deste texto ter sido escrito. Há muitas semelhanças com esta cena aterradora que nós vemos nos dias de Isaías, com os dias em que nós vivemos hoje. Os líderes do mundo estão aqui reunidos no Brasil hoje, muitos deles debaixo da tensão dos conflitos e guerras que estão se avolumando cada vez mais nos países do Ocidente, nos países do Oriente, nos países da África. Em Moçambique, na África Austral, há grandes conflitos. Os homens estão irados, as pessoas estão confusas, estão amedrontadas. Nós vivemos aqui em nosso próprio país um clima muitas vezes de insegurança, seja por crises de saúde, seja por escaladas de violência, seja por crises econômicas, seja pela corrupção, o cinismo de autoridades, seja pelo autoritarismo de algumas figuras de autoridade. Enfim, nós vivemos dias difíceis, um tempo sem muitas esperanças, o pior dos tempos, porque o mundo jaz em trevas. Esse é o cenário de Isaías, um mundo de trevas, que não é muito diferente do nosso cenário. E aqui a gente chega, depois dessas palavras que talvez sejam um tanto desalentadoras, desanimadoras, com as quais ele inicia o seu livro, a gente chega neste capítulo 6. Eu quero crer que este capítulo 6 talvez seja o eixo sobre o qual tudo mais que a gente vê nesses outros mais de 60 capítulos que há no livro de Isaías se move. E qual é a cena que nós encontramos aqui neste capítulo? Eu gosto de chamá-la de Visio Dei, ou então, se preferir, uma visão de Deus. Uma visão de Deus. Porque é precisamente isso que nós temos aqui. É uma epifania. É uma visão de Deus. Isaías diz, logo nas primeiras palavras, no ano da morte do rei Uzias, eu vi. Ele tem aqui uma visão gloriosa, majestosa, santíssima, toda poderosa de Deus. Uma visão gloriosa, majestosa, santíssima, toda poderosa de Deus. Nós precisamos resgatar para a igreja cristã brasileira, para a igreja cristã em todos os lugares do mundo, uma visão gloriosa, majestosa, santíssima e toda poderosa de Deus. Nós precisamos de uma visão de Deus. O que este mundo precisa é de uma visão renovada de Deus. O que os homens precisam é um vislumbre da glória de Deus. O que nós precisamos é a visão da santidade de Deus, é entender quem Deus é, e como Ele se revela, e como Ele se manifesta, e como Ele se aproxima de nós, e como Ele fala conosco. Nós precisamos vê-lo, precisamos ouvi-lo, e precisamos, à semelhança de Isaías, nos curvar diante da manifestação de Deus. A visão que Isaías relata aqui definiu o restante da vida dele, toda a sua história, a sua trajetória seguinte, os passos que ele dará para o resto da sua vida, tudo quanto ele fará, todas as suas ações, todos os seus relacionamentos, todo o seu ministério, os seus 50 anos que ele terá pela frente servindo a Deus, dependem deste momento crucial, desta visão de Deus. E que visão é esta? É a visão da santidade de Deus, que definirá o rumo da vida
do ministério, da profecia, do ensino de Isaías. A visão de Deus nos convida a fazer a mesma coisa. Uma visão renovada de Deus pode definir o resto da nossa vida, o resto da nossa história. Uma visão que nos convida a contemplar a beleza, a glória, a majestade, a soberania, a supremacia e ainda mais, a pura santidade de Deus. Quando a gente fala em Deus, nós somos crentes, estamos aqui para ouvir a palavra dele. A cada domingo, quando nós nos juntamos com as nossas igrejas, nós ouvimos a palavra de Deus e muitas coisas são ditas em nome de Deus. E eu quero perguntar para você exatamente o que vem à sua mente quando o nome de Deus é pronunciado. Quem é Deus? Quem é Deus? Qual é a sua visão de Deus? Como é Deus na sua visão? Quem é Deus no seu entendimento? Quem é Deus? Isaías teve um vislumbre de quem é Deus. E ele conta essa história para a gente. Ele situa a visão que ele teve de Deus no ano da morte do rei Uzias. Agora, Uzias foi um rei importante. Ele era um rei do reino do sul, de Judá. Reinou por 52 anos. Um rei próspero, que realizou reformas importantes e que teve também os seus problemas, os seus percalços. Ele agiu de modo tolo no final da sua vida, quando ele usurpou para si o papel de sacerdote, foi punido por Deus por conta disso, mas a história dele é a história de um rei que foi abençoado por Deus e que depois de um longo reinado morreu. Então, o que temos aqui é uma nação sem rei. Uma nação sem rei. A nação havia acabado de perder o seu rei. O rei está morto. A Síria se levanta. E a ameaça à Síria representa um grande risco para o povo de Deus. E agora o povo de Deus se vê desamparado, sem rei, temeroso. E é neste momento que Isaías diz: eu vi, assentado em um alto e sublime trono, eu vi o Senhor. E isso nos lembra e tranquiliza o coração de Isaías e de todo o povo, a visão de que Deus está no seu alto e sublime trono. O trono é um lugar de governo, o trono é um lugar de soberania, o trono é um lugar de triunfo, o trono é um lugar de glória. O rei de Judá está morto. A Síria se aproximava de Israel. Mas Deus permanece no trono. Deus permanece no trono, reinando, soberano, com força e poder. E é desta sala do trono o lugar de onde Deus exerce o seu governo. E o texto nos diz que nesta visão as bases do limiar do templo se moveram, tremeram, o chão tremeu diante da presença poderosa de Deus. As abas, as pontinhas da vestimenta divina enchiam aquele lugar. Imagine um salão como este, em que nós vemos talvez algo esvoaçante. Isso é apenas a ponta das vestimentas divinas, porque
se aquela pontinha das vestimentas divinas podiam encher todo aquele templo, isto nos sinaliza que Deus é maior do que o templo, do que Deus é maior do que os homens, e que Deus é maior do que todas as coisas. No Salmo 2, um salmo messiânico, há uma cena interessante. Nós vemos os homens deste mundo. Eles não são muito diferentes naquele tempo dos homens dos nossos dias, os governantes. Eu mencionei os encontros de governantes aqui na Amazônia brasileira, no norte do país. Homens que reúnem em sua própria presença os G20, os 20 governantes mais poderosos do mundo, um poderio bélico capaz de destruir o próprio planeta. E estes homens, que são muitos deles cheios de si e totalmente tomados pela noção de poder e governo que exercem, vaidosos, céticos, que muitos deles exercem um governo anti-Deus, que não reconhecem a existência de Deus, que não se curvam à palavra de Deus, e que desconsideram o povo de Deus, e em alguns casos perseguem o povo de Deus, e em outros casos zombam daqueles que se submetem a Deus. E não são muito diferentes daqueles que no Salmo 2 cerram os seus punhos e rilham os seus dentes com ódio contumaz contra Deus e o seu ungido. O texto nos diz que Deus zomba deles. É curioso, em Salmo 2 há algo que faz referência a um certo senso de humor de Deus. Deus se ri destes homens. Ele se ri destes homens, porque estes que se consideram os mais poderosos da terra, todos, sem exceção, haverão de dobrar os seus joelhos diante da soberania de Deus, e os que não dobrarem voluntariamente terão seus joelhos partidos, quebrados, mas curvar-se-ão diante de Deus. Os homens prestarão contas ao seu Criador. Então foi num momento assim, de medo, de ameaças de guerra, de crise nacional, que Deus aparece, e Ele se manifesta no alto de um trono. E neste momento em que havia trevas sobre a terra, a luz de Deus, ela se manifesta e acende uma nova esperança no coração de Isaías e de todo o povo de Deus. A cena da sala do trono, num templo celestial, nos ensina a importância de nós enxergarmos a Deus. E eu quero destacar 3 maneiras de nós olharmos para Deus que este texto nos ensina. A visão para cima, para Deus. A visão para dentro, para o coração. A visão para fora, para o mundo. Esse texto nos fala dessas 3 formas de nós enxergarmos: a visão para cima, a visão para dentro, a visão para fora. A visão para cima nos convida a olhar para Deus e admirá-lo na beleza da sua santidade. A visão para cima nos convida a olhar para Deus e reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é o sustentador deste universo, é aquele que fez todas as coisas e que sustenta todas as coisas pela sua providência e pela palavra do seu poder, é aquele que estabelece reinos e que também derruba reinos, é aquele que controla as forças da natureza, é aquele que conhece todas as estrelas nos céus, as tem contadas, e nós sabemos hoje que essas estrelas são em maior quantidade
quantidade do que a soma de todos os grãos de areia que existem em toda a face da terra. São milhões de milhões de milhões de bilhões de bilhões e trilhões de astros celestes, todos conhecidos por Deus, nenhuma vem a faltar. Isaías 40 mesmo registra que o conhecimento de Deus engloba toda a soma de conhecimento dos homens e muito mais. Deus está acima do tempo, Deus está acima da história, Deus está além do espaço, Deus está além do número. Nós precisamos dessas referências, tempo, espaço, número, para nos entendermos, nos situarmos como seres existentes. Deus está além destas coisas todas, Ele é o Todo-Poderoso, e a visão para cima nos convida a olhar para Deus e a admirá-lo no seu poder, mas ainda mais, a admirá-lo na sua pureza, na sua santidade. Há seres celestiais que invadem esta cena. É Deus quem se manifesta, mas ao lado de Deus há seres celestiais, o texto nos diz. E estes seres celestiais, eles se pronunciam diante daquilo que eles veem. E eles não podem se conter, e eles precisam dizer aquilo que eles percebem com a pureza dos seus olhos. Esses seres são seres flamejantes. Esse é o significado da palavra serafim. São seres flamejantes, seres de fogo. E eles estão dizendo palavras uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que é isso, gente? Isso é culto. Isso é adoração. Isso é culto. O olhar para Deus, que enxerga quem Deus é, leva estes seres poderosos, celestiais e puríssimos a cultuar, a adorar, a expressar palavras de louvor e de reconhecimento de quem Deus é. É a adoração celestial, semelhante àquela que nós encontramos. Os irmãos poderão depois consultar, se assim desejarem, o Apocalipse capítulo 4 e 5, temos uma cena parecida com essas, em que anjos cantam, celebram, dizem, repetem palavras que exaltam a presença de Deus. E nós temos aqui, de todos os maravilhosos atributos de Deus, este atributo que se ressalta de todos, a sua santidade, sendo realçada e repetida de modo superlativo pelos anjos. Os serafins dizem não apenas que Deus é santo, mas que Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E este então é o testemunho dos anjos. Esta é a revelação de Deus. É isso que as Escrituras ensinam, a saber que Deus é santo, Deus é santíssimo. Esta palavra santo, kadosh, vem de uma expressão muito antiga, que significa algo que foi cortado, que foi separado, que foi consagrado para algum uso especial. E esta é uma qualidade inerente de Deus. Ele é chamado Santo de Israel. É dito que o nome dele é santo. Nós oramos assim: Jesus ensina, santificado seja o teu nome. A glória e majestade de Deus são santos. Deus é revelado como santíssimo em todos os seus atributos, em todos os sentidos. O amor de Deus é santo, a bondade de Deus é santa, a ira de Deus é santa, o poder de Deus é santo. Deus é chamado de santo mais do que de qualquer outra coisa. Esta qualidade divina é destacada mais do que qualquer outra qualidade divina. Este atributo de Deus aparece muito mais do que todos os demais atributos de Deus. A sua santidade, ela é sempre repetida de modo superlativo. Isso quer dizer que Deus é santíssimo. Ele está separado de tudo o mais que Ele criou. Ele é separado da sua criação. Ele é separado de nós, num certo sentido. Quer dizer, Deus é distinto de nós, criaturas dele. E esta santidade de Deus, esta pureza divina,
é um atributo todo pervasivo em Deus, quer dizer, que atravessa todos os atributos de Deus. Tudo que Deus faz é santo, tudo que Deus diz é santo. E contemplar a santidade de Deus produz frutos maravilhosos. Contemplar a santidade de Deus produz efeitos transformadores. A visão de Deus muda a perspectiva das coisas. A visão de Deus muda tudo quanto está ao nosso redor, seja uma crise nacional, sejam os poderes terrenos, seja a hostilidade de governantes, seja a perseguição contra os crentes, sejam as lutas pessoais que nós enfrentamos, sejam as dificuldades da vida, tudo quanto nós vivemos é informado, pode ser informado pela realidade da santidade de Deus, de modo que estas coisas, por difíceis que sejam, ganham toda uma nova perspectiva, uma dimensão nova, são redimensionadas quando nós olhamos para Deus. É por isso que os anjos olham para uma terra desolada, que Isaías descreve para a gente como sendo uma terra cheia de um povo cínico, cético e longe de Deus. Os 5 primeiros capítulos de Isaías nos mostram isto. Mas sabe como que os anjos olham a terra? Ela está cheia da glória de Deus. Você percebe? Porque estes santos anjos veem a santidade de Deus, eles conseguem ver a glória de Deus em todos os lugares, mesmo diante da queda dos homens, mesmo diante da maldade humana, mesmo diante da tragédia humana, a glória de Deus se manifesta. O trono poderoso de Deus exala essa glória, e esta glória se vê em todas as coisas criadas, seja na criação e na natureza, e seja mesmo na realidade humana. A glória de Deus se manifesta. Nós somos convidados a olhar a este mundo pela perspectiva destes anjos, reconhecendo que o Deus Santo do alto e seu sublime trono, que governa sobre todas as coisas, enche a terra da sua glória. Nós temos as digitais de Deus no mundo, de modo que a gente pode olhar agora para esse mundo caído e ver a glória de Deus. Quando a gente enxerga Deus na beleza da sua santidade, isso redimensiona a realidade externa. Os nossos problemas, ou os problemas deste mundo, eles se tornam pequenininhos diante da grandeza de Deus. Mas sabe, tem algo mais além do culto, que nos leva a adorar e reconhecer quem Deus é, que redimensiona a realidade para a gente, que a visão de Deus traz. Em segundo lugar, a visão de Deus traz um olhar para dentro. Um olhar para dentro. Isaías agora, estupefato, ele vê aquilo tudo, e aquilo tudo começa a encher a mente e o coração dele, e ele então se vê impressionado com tudo aquilo, mas de repente, a cena muda, e ele pensa consigo mesmo: espera aí, gente, se Deus é santíssimo, e eu? O que eu sou? E agora ele volta a olhar para si mesmo, e ele não gosta daquilo que vê. Pelo menos não diante da presença de Deus. Olha, eu quero dizer para vocês que a ignorância de quem nós somos diante de Deus talvez seja um dos grandes males de toda a humanidade. Os homens ignoram a realidade de que Deus existe. Eles buscam desesperadamente por um tipo de autonomia, de autogoverno, sem Deus, de independência de Deus. E com isso não conseguem enxergar a si mesmos. Mas quando a gente tem o vislumbre da glória de Deus, é inevitável que a gente olhe
para o nosso próprio coração. Quando ele viu a santidade de Deus, ele achou que ia morrer. Eu vou morrer. Porque ele viu a magnitude do seu pecado. Ele percebeu que ele estava próximo, mas ao mesmo tempo estava muito distante de Deus, e ele temeu por sua vida. Ele viu que a adoração daqueles anjos, aqueles seres sem pecados, e eles mesmos, aliás, nem ousavam olhar para Deus, que ele não poderia proferir aquela adoração, que a ele havia sido vedado dizer qualquer coisa sobre Deus, porque a boca dele estava contaminada, a adoração dele seria contaminada, e então ele se percebe pecador, e ele clama por sua vida. Eu penso um pouco na realidade das nossas igrejas, em que muitas vezes temos um tipo de dormência espiritual e somos capazes de agir de modo muito semelhante ao que nós vemos que os religiosos dos dias de Isaías faziam. Frequentam os cultos, cantam louvores, usam a linguagem evangélica, mas não veem a Deus, não veem a si mesmos, não se arrependem dos seus pecados, o seu olhar continua contaminado por aquilo que vê e cobiça, que fere a santidade de Deus, coisas vis, baixas, deste mundo, que muitas vezes nós cobiçamos, que nós trazemos para dentro da nossa casa, do nosso coração, do nosso olhar, contaminando a nossa vida, a nossa mente, a nossa consciência. Isaías percebeu isso sobre si mesmo. Eu sou impuro, os meus lábios são impuros, os lábios dos homens ao meu redor são impuros. Mas quando ele percebe isso, gente, e ele está no seu momento mais baixo, ele recebe graça. E a graça de Deus é assim, sabe? A graça de Deus, ela vai até onde a gente está. A graça de Deus chega no pior lugar onde a gente pode estar. Você lembra de Adão? Que cena patética é aquela? Tentando esconder a sua nudez com aquelas folhas de figueiras, se esgueirando por entre as árvores para fugir da presença de Deus. E Deus pergunta, obviamente de modo retórico, Deus sabia muito bem onde Adão estava. Adão, onde tu estás? E esta pergunta, gente, é uma pergunta de graça, porque é a pergunta que levou Adão à reflexão, a reconhecer aquilo que ele havia feito, a entender a dimensão do seu pecado, a maldade do seu procedimento, de modo que a resposta de Adão começa a suscitar a graça de Deus para visitá-lo no seu pior lugar, no lugar mais lúgubre, mais baixo, mais escuro, das trevas que ele estava vivendo, porque é assim que a graça se manifesta. Ela é um luzeiro que vem, que ilumina as nossas trevas. E aqui Isaías, quando ele se dá conta de quem ele era diante de Deus, ele tem uma experiência da graça que chega onde ele está. Sabe por quê? Os anjos não discordam dele, eles não passam a mão na cabeça de Isaías. Não, para com isso, Isaías, o que é isso? Estamos juntos aqui, vamos servir a Deus, não é? Os homens falham mesmo, mas o importante é que você está aí tentando. Não é esse tipo de abordagem, não é essa linguagem. É condescendente, é indolente para com o pecado, para com as trevas do coração humano, que os anjos têm em relação a Isaías, que Deus tem em relação a Isaías, ou que Deus tem em relação ao seu povo. Deus não fecha os olhos para os nossos pecados.
Os nossos pecados ferem, agridem a santidade de Deus. Não. Presta atenção no que o anjo faz. Ele vem como uma tenaz. Ele retira uma brasa e ele toca os lábios de Isaías com esta brasa. Atente. De onde sai esta pedra quente? Ela sai de debaixo do altar. Eles estão em um templo nesta visão. O trono de Deus está lá. Deus está próximo, mas o pecado distancia, afasta. E Isaías, no desespero do seu pecado, ele se vê agora com uma brasa que vem de debaixo do altar. O altar é o lugar do sacrifício. Na sala do trono celestial, no templo da visão, há um altar. E na mesa do altar, sempre há um sacrifício. É a brasa que vem do sacrifício, que purifica, que perdoa, que renova a alma do pecador. Todos nós precisamos desta pedra quente que sai de debaixo do altar, da purificação de pecados, que Deus mesmo provê, que Ele mesmo oferta. A cruz do Calvário é o altar sobre o qual o Cordeiro de Deus foi imolado. De lá o sangue dele verteu, capaz de purificar os lábios impuros, o olhar impuro de homens e mulheres que querem contemplar a santidade de Deus. Então o cenário muda. Agora que ele olha para si mesmo e ele vê as suas mazelas, vê os seus pecados, ele sabe que é Deus mesmo quem proverá perdão e restauração para ele por meio de um sacrifício. Que cena fantástica é essa que Isaías tem em sua visão, de que é preciso um altar entre Deus e os homens, que é preciso um sacrifício mediador, que é preciso que o perdão emane, que ele flua, que ele venha deste altar, e que ele restaure, que ele restabeleça. E as coisas mudam quando nós temos o perdão dos nossos pecados. O profeta que achou que ia morrer, agora ele se voluntaria, e o olhar dele ele sai de si mesmo e ele vai para fora. Ele olhou para Deus, olhou para si, e agora ele olha para fora. O profeta que ia morrer é o profeta que vai servir. O profeta que achou que ia morrer é o profeta que se dispõe a trabalhar. Vou trabalhar agora. Envia-me a mim. Eu vou, Senhor. Eu vou servir, eu vou adorar, eu vou proclamar o nome de Deus, eu farei o nome do Senhor conhecido na terra de Judá, na terra de Israel. Eu vou anunciar as boas novas de um rei prometido que virá da parte do Senhor. Envia-me a mim, disse Isaías, envia-me a mim. E este é o grande e maravilhoso efeito que nós temos quando olhamos para Deus e reconhecemos quem nós somos diante dele. É esta a necessidade da igreja evangélica brasileira, do povo de Deus que se diz cristão, é olhar para Deus na beleza da sua santidade, do alto e sublime trono, de onde Ele exerce governo e poder, de modo que possamos admirar a sua santidade, reconhecer a nossa necessidade de perdão e encontrar nele mesmo, por meio de Cristo, do sacrifício, este perdão que nos mobiliza, que nos leva para fora, que mexe com a gente, que tira a gente da zona de conforto, que faz com que a gente se levante, que a gente se disponha, que a gente invista os nossos recursos, que a gente invista os nossos talentos, que a gente invista os nossos dons, que a gente invista aquilo que Deus mesmo nos deu em outros,
E a gente tira aquele olhar ensimesmado, que olha para o próprio umbigo, egocêntrico, egoísta, narcisista, e volta a olhar para o outro, para o próximo, para a necessidade daqueles que estão igualmente nas trevas e que precisam da luz do Evangelho. É isso que Isaías faz. Com o perdão dos seus pecados, ele é um novo homem, e agora ele quer servir, ele quer trabalhar. Ele olha para fora, ele olha para o mundo. E é verdade que olhar para fora é um pouco desanimador. Se você prestou atenção no texto aqui, ele está animado, não é? Mas ele recebe essa incumbência da parte de Deus, vai, fala para este povo. Beleza, eu vou. Mas ouvi, não entendais. Vede, não percebais. O povo tem coração insensível, ouvidos duros, olhos fechados. E Isaías, então, quando ele vê isso, ele vai dizer: até quando vai ser assim, Senhor? Porque a visão que Isaías tem desse mundo é de um mundo condenado, hostil à graça, que rejeita Deus, um mundo que rejeita a pregação. 2024. A gente vai lá fora agora. E eu acho lindo aqui o oceano aqui pertinho da gente, né? A Avenida Beira-Mar é bonita aqui, gente. E quando eu estava chegando aqui, eu vi aquela imensidão do oceano. E a gente vê a glória de Deus, como os anjos vêm na criação. Mas sabe de uma coisa? No pequeno trajeto que eu fiz do local onde estou hospedado para cá, dezenas e dezenas e dezenas, centenas de pessoas circulando. Nós esbarramos com essas pessoas num grande centro como Recife todos os dias. Imago Dei, há mais glória no ser humano, mais glória divina no ser humano, do que em todo o restante da criação. No mais lindo oceano, no céu mais bonito e nas estrelas mais exuberantes. Seres humanos, no ponto de ônibus ali fora, são portadores da imagem de Deus. É para essas pessoas que Isaías é enviado. E são essas pessoas que rejeitam, não querem ouvi-lo, que são hostis à graça, que não reconhecem essa dependência de Deus, não reconhecem a sua origem como seres criados, que devem prestar contas ao seu Criador. Mas é para essas pessoas que ele é enviado. É para essas pessoas que a igreja cristã é enviada. Jesus dirá em Mateus capítulo 24, olha, muita gente vai odiar vocês. Vocês vão ser, para usar a nossa linguagem de hoje, cancelados. Nós vivemos a era do ceticismo, da Revolução Francesa para cá, do Iluminismo para cá, a noção de uma independência de Deus se tornou cada vez mais crescente no meio das pessoas. As pessoas vão e vêm e vivem as suas vidas como se Deus não existisse. E então o cenário é este mesmo, são pessoas que veem e não enxergam, que ouvem e não escutam. Neste mundo de condenação, é para o qual nós somos enviados. Mas sabe de uma coisa? Mesmo num cenário desolador como este, Deus, que tem mania de salvar gente que não quer ser salva, Deus que renova almas deformadas e as amolda, as prepara, as trabalha para que sejam mais semelhantes à alma de seu Filho, Jesus. Deus
quer salvar pecadores. Esse texto nos diz isso. Ele traz a imagem de árvores poderosas, terebinto, carvalho, cortadas, queimadas, há um toco somente nessas árvores. Mas a palavra final, neste capítulo 6 da visão de Deus, é que um broto surge dos tocos, um broto de vida, um broto de esperança. Porque Deus tem mania de salvar pessoas. Deus tem prazer em formar para si um povo que era constituído de inimigos seus. Não há nada que seja impossível para Deus. Sempre haverá esperança. E é por isso que nós somos chamados a pregar, a falar, a proclamar, a ensinar, a falar do Evangelho, a anunciar a beleza da santidade de Deus, a contemplar Deus conforme Ele se apresenta nas Escrituras, Todo-Poderoso, cuja terra que pertence a Ele está cheia da sua glória. É por isso que nós devemos olhar para cima e ser impelidos, animados pela visão gloriosa de Deus, o Deus Santíssimo, cuja graça chega nos homens onde eles estão, que oferece perdão por meio do sacrifício que Ele mesmo faz, de si mesmo, de si para si mesmo, para o seu povo, em Cristo, e chama a gente a falar que de tocos fumegantes uma santa semente brotará, que Deus vai formar as suas árvores, Deus terá o seu jardim restaurado. Deus vai reunir um povo, Ele vai reunir um povo, e Ele usa pregação, Ele usa ensino, Ele usa evangelho, Ele usa homens quebrados como Isaías, partidos pelo pecado, restaurados pela graça. Nós precisamos de uma visão renovada de Deus, porque só assim nós serviremos a Deus, adoraremos a Deus, nos curvaremos a Deus, conforme Deus quer que façamos. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe você, e a graça dele seja conosco. Vamos falar.